Coordenação dos órgãos de Coordenação, controle. profissionalização, coordenação, e a outra eu chamaria de institucionalização, um novo desenho institucional para as ações do controle, certo? Então, desenvolvendo isso aqui. Profissionalização. Ela passaria, eu acho que você tem que ter um padrão de auditoria pública, que nós não temos, certo? Eu acho que o Tribunal de Contas aqui, inclusive, pode dar uma grande contribuição para isso, porque está no estágio, diríamos assim, de ponta em relação à autoria de contas públicas. Mas mesmo aqui, nós temos, eu acho, uma série de falhas. Por exemplo, eu cito aqui em relação, já entrando no nosso caso aqui, para nós irmos para a ponta definitiva, eu acho que então precisamos definitivamente instituir uma auditoria completamente informatizada. Nesse aspecto, acabar completamente com o papel. O Tribunal de Contas não pode mais ter processo sem ser eletrônico. Tá certo? Processo completamente eletrônico, documentos no computador, e o domínio completo das ferramentas de informática por parte dos auditores. Veja, e nessa questão da profissionalização também, um trabalho de auditoria ele tem que ser fundamentalmente um trabalho de inteligência. O antigo trabalho de campo que nós fazíamos, ele tende a se esvaziar para você dar ênfase à inteligência. O que é que eu chamo da inteligência? Numa auditoria de tribunais de contas de Estado, principalmente de município. Primeiro, você tem que necessariamente dar uma resposta em relação ao controle das contas, identificando e analisando os principais atores que receberam recursos públicos. Você não pode dizer que fez uma auditoria sem ter passado um pente fino na relação daqueles que mais receberam dinheiro do município ou do Estado ou da União. Por que eu digo isso? Porque é aquela tese do siga o dinheiro. Você tem que seguir para onde está o dinheiro. Então, naquilo ali você tem que passar um pente fino, ser extremamente rigoroso, atacar as formalidades, certo? O segundo aspecto é que nós precisamos, os tribunais de contas têm que ser o indutor da construção de um banco de dados de que eu chamo de produtos de prateleira. O que é que são aqui? São os produtos pré-fabricados que são adquiridos para pronta entrega. Então é inadmissível que nós não tenhamos, por exemplo, um banco de dados público de medicamentos. O Ministério da Saúde começa a desenhá-lo, que nós vamos entrar na segunda fase. E não tenhamos, por exemplo, um banco de dados público dos insumos da educação. Pegando, por exemplo, eu pegaria, por exemplo, inclusive nesse caso, o início da padronização, para que você não fizesse uma coisa muito ampliada, eu pegaria os insumos para educação e saúde. Porque isso tem um padrão. Isso já há um padrão, do ponto de vista dos equipamentos que você usa, tanto para a educação como para a saúde. E ao fazer isso, observe que nós vamos estar atingindo 40% da despesa. Então isso é muito importante, eu acho. E o banco de dados de obras públicas, que esse eu acho que já está sendo construído de forma muito coerente. O Pernambuco já tem um exemplo de um banco de dados já quase todo pronto. A União já está construindo dele também. Então, o banco é mais ou menos nos moldes do banco de dados de obras públicas. Você acha que você cria a possibilidade hoje em dia, o Tribunal de Contas já tem essa ferramenta, não sei se está totalmente em uso, mas quando eu saí da coordenação, nós auditávamos todos os preços de todos os insumos de todas as obras. Nós tínhamos capacidade para isso. A partir do momento que você obrigasse que todas as obras viessem as informações sobre elas por meio eletrônico. Depois, quando você visse algum desvio de curva, você iria verificar as especificidades. Mas na prática, você, com só comandos de computador, você faz toda a auditoria da comparação dos preços das obras públicas. Nós vamos chegar nesse estágio, estamos muito próximos de chegar nesse estágio. Então isso é uma coisa muito positiva, ou seja, você tem insumo de obra pública que está declarado como tendo sido aplicado e não foi aplicado, e não está com preço compatível, isso não vai ocorrer mais. O que pode ocorrer é você incluir insumos que não foram aplicados, que já é outra história, certo? Então pronto. Então, em relação à profissionalização, primeiro, teria esse aspecto de você trabalhar mais com o sistema de informação, ou seja, a autoria de contas públicas tem que ser uma autoria baseada em sistema de informações. Esse é o meu entendimento, que é a realidade que tem demonstrado que é a única forma de você poder fazer uma auditoria mais abrangente e você começar a buscar evidências a partir de análise de dados. Então entraria no segundo ponto, que é a auditoria de contas públicas, ela não pode você partir para fazer auditoria sabendo já que tem relatório. Você tem que partir para a auditoria para montar uma estrutura que possa permitir buscar e identificar as evidências. Então essa profissionalização passa por você saber utilizar as ferramentas, você criar um padrão de auditoria e testes, tá certo? Testes que se façam abertamente, para impedir já, ou digamos assim, o chamado erro grosseiro. Esse é um ponto. O outro ponto que entra já na coordenação, que um dos meus esforços que eu fiz quando eu era coordenador de controle externo na gestão de Fernando Correia,
foi tentar fazer convênios com todos os órgãos de controle. Nós temos convênio para ter acesso aos dados do INSS, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Detran, todos os órgãos que nós pudéssemos buscar informações que serviriam para infirmar ou não a realização de uma determinada despesa pública, tá certo? Eu acho que nós temos que ir além desse estágio. Quando eu falo de coordenação, nós temos que ter permanentemente trocas de informações entre os tribunais de contas, entre o Ministério Público, principalmente, são os dois órgãos de controle, e as controladorias internas, de informações de tipos de fraude. Ou seja, como se desenham, quais são os atos para a constatação de algumas fraudes que estão se repetindo. Sabe por que eu digo isso? A minha experiência à frente na coordenação do Tribunal de Contas por 2 vezes me permitiu ter uma visão mais ampla do tribunal e de como atuam aqueles que lesam o patrimônio público. Uma coisa que eu percebi é que quando você tem uma fraude, essa fraude ela não vai acontecer num lugar só. Porque uma fraude que deu certo, que gerou muito dinheiro para o fraudador, ela automaticamente ela é replicada. Eu vou dar a gente pode dar vários exemplos aqui. Por exemplo, a questão de show de música é um caso. Em relação à quitação de despesa na área da educação. A questão de você fazer saques em dinheiro vivo e não cumprir o lançamento das partidas dobradas para poder evitar a fiscalização. Ou seja, várias pequenas fraudes que nós verificamos, elas quando o camarada queria fraudar, no limite ele procurava, ele ia para lá para fraudar, ele saía repetindo a fraude. Ou seja, então, uma fraude que é feita num lugar, automaticamente ela é replicada para vários outros lugares. Certo? Então isso é um dado que é muito importante. Então, ou seja, essa constante comunicação dos setores de controle para que a gente possa verificar quando surgir uma fraude que tenha sido descoberta por qualquer uma das equipes, automaticamente você ter a possibilidade de combatê-la. E aí, voltando para a questão da profissionalização, e veja como isso, profissionalização e coordenação, eles são 2 itens que são as 2 faces da mesma moeda. Quando eu digo isso, essa questão de profissionalização e coordenação, você vai voltar. Profissionalizou, teve coordenação, automaticamente você volta para uma necessidade de você mexer na estrutura do Tribunal de Contas, aí analisando muito para a nossa realidade e não fazendo um discurso tão abstrato. Fazendo uma análise calcada numa realidade de um dado tribunal, que é o nosso tribunal, que é o que nos interessa, pelo menos num primeiro momento, analisar. Então, coordenação e profissionalização levaria você também, que é um dos problemas que nós temos quando eu falo em profissionalização, é superar a estrutura organizacional que nós temos hoje. Eu disse aqui que você tem coordenação, essa coordenação ela pode chegar ao ponto de colaboração de inteligência, que é essa que interessa, que essa nós não temos nada, nós temos que instituí-la. Na colaboração de inteligência, que é você replicar um ato que pode estar sendo um ato lesivo ao patrimônio público, pode estar ocorrendo nos municípios do estado de Pernambuco, ou no município ou no estado, isso leva a que nos permita ter uma estrutura que ataque fraudes e que não divida a análise de contas públicas por setores. Por exemplo, de shows. Nós teríamos que ter tido uma equipe especializada para verificar indícios de fraude em shows. Tá certo? Mas esse fato de ter essa equipe, ela não poderia ser, essa equipe teria que ser responsável por todas as autorias desse tema específico. Nós deveríamos atacar fraudes específicas e replicá-la, na medida que nós temos informações por meio magnético, replicar uma análise, é como se você passasse desse uma escaneada no conjunto das informações para ver onde tem indício que isso possa ter sido reproduzido. E aí criar um padrão de auditoria, que esse padrão de auditoria serviria para tentar, a nosso ver, serviria para tentar verificar que aquela fraude ocorreu ou não em dado lugar. Então, se você diz, olha, ocorreu uma fraude, eu informo para o lugar, e você tem os profissionais mais capacitados, que treinaram, foram atrás de absorver a técnica, dominaram o métier, o modus operandi da fraude, e você manda para outra pessoa que não domina isso, provavelmente essa auditoria será muito mais frágil. O correto era você ter uma equipe para fazer o pente fino dos shows, ou seja, trabalhar por projeto. Projeto baseado na descoberta de ilícito, que, ao meu ver, eu volto a dizer, não existe um ilícito que seja feito num lugar sem que seja replicado. Se o ilícito foi feito num lugar e não foi pego, ele é automaticamente replicado. A história tem demonstrado isso. Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. O processo de controle das contas, ele sofre um problema que é você tem o relatório de auditoria que identifica a irregularidade,
Você tem o tempo para defesa, você tem o tempo todo posterior que tem a análise pelo próprio gabinete do conselheiro até que o processo é julgado. E você tem aí uma rejeição ou aprovação de contas. Dentro do momento em que a equipe é destacada, primeiro é que a equipe chegar na entidade não é o momento em que houve a irregularidade. A irregularidade aconteceu antes. Mas considerando que tem um momento em que a irregularidade acontece, depois do tempo que a auditoria chega, até o momento em que há o julgamento e que se identifica aquilo como algo irregular, não é um período muito grande para que haja um pronunciamento do tribunal e um posicionamento justamente para esse tipo de questão que você está levantando, que é a fraude em série, que alguém começou aqui e se espalhou e de repente algo que era pontual e que poderia ser enfrentado pelo tribunal de maneira pontual passa a ser um problema de 50, 100, 200, 150 municípios. Qual é a tua opinião sobre isso e qual a tua proposta? Sim, veja, eu estava dizendo aqui, você pegou num ponto exatamente central. Quando fala coordenação e profissionalização, quando você fala coordenação, aí na coordenação você tem que ter relações com todos os órgãos de controle. Então, se você pegou uma fraude, você verifica que essa fraude pode ser uma fraude estruturada, você vai ter que acionar o Ministério Público de imediato. Você não pode esperar que essa fraude ela se consolide, você julgue umas contas. Então, por exemplo, as nossas auditorias, as nossas investigações, nós temos que ter quando fala coordenação, você tem que ter instâncias, tanto do Ministério Público quanto a nossa, que se comuniquem para agilizar os trabalhos que um faz ou que outro faz em relação a ilícitos na área pública. Então, por exemplo, tem que ter uma coordenação, um grupo no Tribunal de Contas que cuidasse da relação com o Ministério Público, passando informação e pedindo para que eles busquem outras informações. Ou seja, fazendo uma triagem dessa coordenação para dar prioridade àquelas fraudes que possam ter esse caráter de estrutural. Não é um vício pontual numa licitação, mas é alguma fraude. Você rapaz, essa fraude aqui é bastante... Então, veja um exemplo. Como é que quando você vê uma empresa que ela fez um mal feito num determinado estado e ela participou aqui, aí você diz, eita, tá aqui, será que ela fez o mesmo mal feito? Você vai ver, ela repetiu aqui. Você pega por uma empresa quando estoura num lugar, né? Quando o ideal era que você tivesse esse controle, por exemplo, esse controle de você ter o histórico, a memória das fraudes que são realizadas. Essa memória, esse banco de dados era para ser compartilhado por todo o sistema de controle, para que todo mundo tivesse acesso e pudesse pegá-lo. Então, por exemplo, eu acho que a gente precisa ter uma aproximação maior, porque aí você entra naquela questão desse, o terceiro ponto, que é a da institucionalização, tá certo? A gente está indo, voltando, mas vamos ficar sempre nesse trinômio. Na questão da institucionalização, eu acho que nós precisamos urgentemente ter possibilidade de circularizar as informações. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente sentia muito. Você ia fazer uma auditoria numa determinada empresa que ganhou uma licitação, quando você chegava lá, o camarada era num galpão, não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma, pronto. Então você botava isso aí, que é um indício, e você não tinha como aprofundar mais. Por que não tinha como aprofundar? Porque você não pode pegar a contabilidade dele, olhar se ele comprou aqueles insumos para produzir aquele bem que ele fez. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de obra pública. Então, o pessoal verificou que a empresa de engenharia tinha se constituído 3 meses antes da licitação. E ela tinha feito terraplanagem. Quando você faz terraplanagem, você não deixa muito indício se a obra é antiga. Mas você pode ir buscar para saber se ele fez realmente aquela terraplanagem, para verificar se ele tinha material, tinha equipamentos para fazer terraplanagem, ou se ele contratou uma empresa que fazia terraplanagens. Então, se você veria como isso, na contabilidade dele. Se você pega uma empresa que você não sabe se foi feita ou não terraplanagem, aquela terra era daquele jeito, ou realmente precisou fazer a terraplanagem, você poderia ter que entrar nas empresas para verificar se ele teria que ter gasto com esse insumo que pudesse executar a terraplanagem. Então isso é um dado, ou seja, um dado fundamental, eu diria, é o seguinte: você não pode continuar com o controle de contas públicas compartimentalizado. Quando eu falo coordenação, por exemplo, até aqui o Tribunal de Contas pode ir, até ali o Ministério Público pode ir. Eu acho que tem que ter uma ação que ela possa ser conjunta. Mesmo que você divida a atribuição para pedir isso ou aquilo, essa coordenação vai dizer, olha, eu preciso que vocês quebrem o sigilo, porque está com indícios aqui, que são indícios, que essa empresa não tem estrutura para realizar uma obra desse porte e ela está aqui com realizado. Então eu quero que peça para entregar o banco de dados, a contabilidade dele, verificar se ele contratou, terceirizou isso, ou se ele comprou um equipamento, ele tem esse equipamento que a gente apenas não achou, a questão do endereço não é tão definitivo para apontar a fraude, por exemplo, é um caso, entendeu? Então você tem que haver a possibilidade de você circularizar a informação. Do tipo, por exemplo, agora a gente já começa a conseguir
fechou isso. Eita, valeu. Acho que ele continua gravando, mesmo assim, continua. Então, veja, do tipo, por exemplo, terceirização, agora e organização social. Hoje nós temos condições de ter acesso à guia de recolhimento das contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Então você hoje pode, vai ao INSS, pega lá, busca e verifica. Isso tem que ser uma rotina de teste automático. Tem quantos números sendo pagos pela terceirização? Tem 50 pessoas, tá certo? Tem quantas pessoas lançadas na GFIP dele, na guia de recolhimento de contribuição previdenciária? No depósito FGTS. Tem 20, tem 30. Então, isso pode caracterizar uma fraude? Pode. Pode caracterizar uma fraude fiscal, que ele não está recolhendo pelo todo. Pode. Mas também pode ser um caso de cenário fantasmas. Né? Uhum. Ou seja, então nós temos que ter aí eu digo, nós precisamos ter controle em relação àquele teste que nós fizemos naquela autoria pessoal, em relação a utilizar mortos, CPF inválido, ou seja, tentar encontrar indício de que ali há fantasmas, né? Os fantasminhas não muito legais, que vão fraudando o serviço público. Ou seja, então nós temos que ter medidas de inteligência que possam você ter acesso a informações da empresa. Então, por exemplo, quando eu falo em institucionalizar, a partir dessa coordenação você poder segmentar, ter que ir ao judiciário, mas o ideal era que o Tribunal de Contas e o Ministério Público, os órgãos de controle, tivessem uma proposta de institucionalização de medidas. E uma das medidas que eu acho é o seguinte: se você presta serviço, isso está na minha tese de doutoramento, inclusive, que eu estou escrevendo, que eu vou espero defender até o final do próximo ano em Lisboa, que se você assina, é uma das modificações que tem que ser feita para institucionalizar o controle. Se você assina uma obra pública, se você prestou um serviço público, recebeu um dinheiro público, apesar desse dinheiro depois de ser pago, ter se tornado privado, você não pode alegar sigilo em caso de haver algum tipo de evidência que permita inferir a possibilidade de fraude. Ou seja, então, o sigilo seu estará automaticamente disponível desde que você tenha recebido o dinheiro público e desde que tenha sido aberto um procedimento para apurar algum tipo de fraude. Entendeu? Isso vale para o gestor, para os servidores do órgão e também para quem foi contratado. Ou seja, então isso é uma coisa que eu acho que é possível discutir com a sociedade e forçar o parlamento a aprovar. Isso é bastante razoável. Logicamente que isso traria a questão da profissionalização novamente. Você teria que ter um órgão para cuidar de informações sigilosas. Você não pode ter uma informação que seja sigilosa trabalhada pelo Tribunal de Contas todo. Você tem que ter alguém que tenha a guarda para que em caso de haver vazamento dessas informações que estão protegidas pelo sigilo, você poder, no caso, sancionar, responsabilizar alguém. Tá certo? Então sempre volta. Você vê que na institucionalização você vai ampliar a coordenação e aumentar a profissionalização. E aí, veja, uma das coisas que a gente precisa tratar nessa questão, por exemplo, aí já descendo lá para o Tribunal de Contas, é que nós precisamos, nessa parte da profissionalização, vai porque eu chamo de propostas polêmicas, que eu sei que são polêmicas, algumas que são antigas polêmicas e algumas que são novas polêmicas. Eu acho que o Tribunal de Contas, para onde caminha o Tribunal de Contas do Estado, do ponto de vista para garantir essa profissionalização? Primeiro, tem que acabar e resolver esse impasse das carreiras de auditoria. Certo? O Tribunal de Contas deu vários passos no sentido de resolver isso e esse passo nunca é concluído. Tá certo? Ou seja, eu acho que não há separação do ponto de vista da execução do serviço entre técnicos e auditores, entre inspetores e técnicos de inspeção de obras públicas. Ao não haver essa separação, o Tribunal de Contas optou por ter uma carreira única da área do controle externo. E aí eu acho que você vai me dizer, não, mas aqueles que alegam que é inconstitucionalidade, se acha que é inconstitucionalidade, eu acho que resolve de uma forma muito simples. Eu acho que o melhor é juntar num cargo único. Tá certo? Mas não pode juntar, alguém acha que é isso, não quer fazer discussão, então você unifica as tabelas. As tarefas são dadas de forma igual. Unifica as tabelas e você provê, pelo volume de cargo que tem, de um e de outro, e não vai dar polêmica, porque como há isonomia das tabelas, você resolve esse problema. Isso foi feito, por exemplo, no âmbito da União, quando fez a isonomia dos cargos de advogado da União com os procuradores autárquicos. Acabou essa discussão. Então, você não quer unificar no cargo único? Tudo bem, unifica as tabelas. Nós já caminhando para unificar a tabela ainda com uma discriminação. Né? Acho que acaba com a discriminação quando você botar a tabela exatamente igual. E quando você fizer a seleção de técnico de auditor e de auditor de contas públicas, você vai fazer uma seleção exatamente igual.
Tanta vaga de auditor, tanta vaga de técnico, as atribuições são similares. Tanto são similares ao ponto que nós, quando vamos distribuir os trabalhos, nós não levamos em consideração quem é técnico e quem é auditor, está resolvido o problema. E aí não tem discussão de constitucionalidade. Tá certo? Então eu acho que falta apenas uma vontade, um passo pequeno para acabar com esse problema, que esse é um problema que ainda existe. Não dá para esconder que é um problema que ainda existe e continuar empurrando com a barriga. Eu acho, inclusive, que a atitude de ter feito só um concurso para auditor é uma atitude correta, em tese, porque mas na perspectiva de excluir alguém, que eu não gosto. Por que é correta? Porque esse é um problema que existe hoje, que ele vem desde 1992, quando entrei no Tribunal de Contas. Ou seja, já se passaram 20 anos. Né? Nesses 20 anos o problema persiste. Se você passar só a recrutar auditor, daqui a 20 anos você não vai mais ter técnico na ativa. Então automaticamente você resolveu o problema. Eu acho que não precisa ter tanto tempo para resolver o problema, pode resolver ele hoje. Eu acho que a melhor forma seria unificar, mas a gente sabe que unificar é uma resistência. Então unifique essas tabelas, garante-se a isonomia na lei, acabou esse problema, todo mundo igual, e continua recrutando dos dois lados, não tem perigo de distinguir nem outra carreira, mas como são atividades iguais, todos podem ocupar todas as funções, podem fazer as mesmas funções, como já fazem na prática. Então você está numa situação que é completamente de acabar com essa discussão. Vai discutir isso para quê? Qual o sentido dessa discussão? E os cargos, Cláudio, cargo comissionado? Sim, eu acho que igual a todo mundo. Quem está na área, no controle, quem tem a atribuição de fazer autoria, pode ocupar os cargos. Entendeu? Ou seja, essa discussão de que não pode porque é inconstitucional, eu acho que é discutível. Há posições relevantes no sentido de que é inconstitucional, há posições relevantes no sentido de que não é inconstitucional. Eu, basicamente, acho que não é inconstitucional. Meus estudos em direito constitucional é a minha área. Eu fiz, inclusive, o meu mestrado foi em direito constitucional, com 18 valores, em Portugal, nota muito boa, a maior nota que os portugueses costumam dar para alunos. Mas não estou querendo dizer que sou dono da razão. Eu aceito e admito que há posições relevantes no sentido de dizendo que é inconstitucional. Mas você pode resolver esse problema sem grandes impasses. Eu acho que é só igualar as tabelas e fazer as carreiras exatamente iguais, espelho. Essa foi a solução que a União deu, porque na advogada, como no meio de um bando de advogado, que mais dizia, não podia juntar, como é que vai juntar procurador autárquico, que era um concurso de alguma forma, com um advogado da União. A União acabou. Você tem 3 carreiras lá, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União e procurador autárquico. Todos 3 com exatamente a mesma tabela remuneratória. Acabou-se. Uma provocação, Cláudio, nessa linha. Especificamente, isso existe em vários tribunais do Brasil com diferentes formatos. Mas como você adentrou na perspectiva de se resolver um problema para que o tribunal funcione melhor, eu vou fazer uma provocação além dessa reestruturação vertical de 20 anos, né? Técnicos e auditores. O Tribunal de Contas tem 7 cargos de fiscalização, o que hoje é chamado o GOSSE. Como é que você veria se de repente esses 7 cargos eles fossem extintos e criado um grande cargo de auditoria onde a meritocracia, a experiência das pessoas e doravante os editais dos concursos pudessem mobilizar para a área de obras, atuária, controle das contas públicas, saúde, etc. Nessa linha que a gente está discutindo da profissionalização, esse seria o melhor desenho. Você teria toda a liberdade de alocar a pessoa de acordo com o seu perfil. Esse é o melhor desenho, tá certo? Agora a gente sabe que há uma resistência muito grande quando fala em unificação de cargo lá. Eu acho que a gente pode fazer essa unificação na prática como já há. Na prática é o quê? Você acabar com a discriminação injusta. Eu acho que há uma discriminação injusta em relação a algumas categorias quando você dá remunerações distintas para atribuições iguais. As exigências, eu fui coordenador. Alguém pode dizer, não, mas ele está dizendo isso. Eu seria o camarada que menos me fiz uso desse fato. Eu entrei como técnico de autoria, passei no concurso de técnico e vou passei no concurso de auditor. E acho que concurso público ele é apenas o requisito mais democrático para acesso. Mas não define quem vai ser bom ou mau profissional. O que define quem vai ser bom ou mau profissional é a atuação no concurso, é a atuação no trabalho cotidiano. O concurso é uma foto. É uma foto de momento que se perde, mas se perde muito mesmo no curso do exercício profissional. Tem pessoas que passaram no início do concurso, em posições muito boas e tem um desempenho pífio. Tem pessoas que foram chamadas depois da repescagem e tem excelente desempenho, tem grandes contribuições para o controle. Então esse não é o critério, tá certo? Então eu acho que não dá para justificar isso, eu quero dar aqui um testemunho.
acabar com essa celeuma que desune as categorias de auditoria, que acaba criando mal-estar e que atrapalha o funcionamento do tribunal. Eu posso dizer isso aqui com toda certeza, que nas 2 vezes que eu fui coordenador, isso atrapalhou. Se isso atrapalhou, a solução é muito simples. Unifica a tabela, cria requisitos de profissionalização e aí inclui mais um elemento. E esse elemento é que vai ser o diferenciador. Acho que o Tribunal de Contas deveria ter a possibilidade de criar uma estrutura interna que permitisse a chamada dedicação exclusiva. Que você vai ter algumas atribuições, quando eu coloco essa questão de coordenação, pessoas que vão, por exemplo, primar pelo sigilo das informações, primar pela guarda das informações sigilosas. Então, essas pessoas têm que ser dedicação exclusiva do tribunal, não pode ter outra atividade. Até para não ter que estar explicando conversas que ele possa ter com o terceiro, segundo ou terceiro. Segundo, se você tem pessoas que têm uma melhor aptidão para o exercício da função de auditor, essas pessoas devem ser contempladas com a dedicação exclusiva e com a remuneração superior e com o aumento da carga horária de 8 horas. Então eles vão ter mais produtividade, porque vão trabalhar mais, e devem ganhar mais porque são dedicação exclusiva. E essa dedicação exclusiva não pode ser opção. Não é opção minha, não é opção sua, não é opção de Ricardo. Vai ter que ser com base em critérios de desempenho. Avaliação. E veja, isso aí o tribunal já tem ferramentas. Eu mesmo, quando fui no Tribunal de Contas, uma das coisas que nós deixamos prontinha, funcionando, foi um sistema de avaliação de pessoal que inclui produtividade, número e qualidade. Não sei se está funcionando, acredito que sim, não vejo razão para não estar, mas você já tem elementos que permitam você fazer esse tipo de aferição. Tá certo? E essa dedicação exclusiva, como é de praxe, é uma designação. Se você designou, o camarada não passou a não desempenhar mais, se acomodou, você tira a designação e ele volta ao part-time, às 6 horas de trabalho. Então eu acho que nós deveríamos ter servidores part-time, que nós temos 6 horas, e servidores DE. Esse DE seria uma designação que a pessoa aceitava ou não, mas a partir da análise que faz a gestão das prioridades que ela tiver no curso da auditoria, entendeu? Então, por exemplo, eu posso designar, eu acho que poderia ter um tempo, por exemplo, as designações seriam no final do ano para o exercício seguinte. Você avaliaria sempre no final do ano se você pediria renovação de todo mundo ou trocava alguém. E isso, inclusive, dá uma flexibilidade do ponto de vista orçamentário, porque você não tem que necessariamente gastar com todo mundo. Você vai dando de acordo com a capacidade que tiver de absorver esse ganho. Entendeu? Então, resolvida essa questão das tabelas, acho que é primeiro, você partiria para esse segundo momento, que era a profissionalização a partir do desempenho. E aí você matava definitivamente essa discussão, que tem 7 funções, qual é que desempenha isso, quem é que desempenha aquilo e tal, entendeu? Então, acho que isso possibilitaria você garantir que teria agentes replicadores da profissionalização. Por que eu digo isso? Vocês sabem, todo mundo sabe, que nas 2 vezes que eu fui coordenador, eu implementei mudanças no Tribunal de Contas, na forma de fazer autoria. E nessas 2 vezes, tiveram pessoas que abraçaram a ideia e tocaram e foram responsáveis pelos serviços começarem a ser implementados. Então, essas pessoas merecem o reconhecimento com a dedicação exclusiva, porque eles davam além do tempo. E outros que davam aquém do tempo. E alguns até que trabalhavam contra. Tem que ser dito isso também. Tem pessoas que resistem à mudança. Isso tem um livro muito, muito interessante de Adam Zervosky, aquele onde ele diz o seguinte: responde a democracia à busca da certeza? Aí ele diz, não. Por que a democracia não responde? Ele aplica-se no ambiente de trabalho para a mudança. Muda a democracia por mudança. Porque a democracia ela é instável. Porque você não sabe o que vai acontecer a partir de quem vai ser votado. Aí a mesma coisa se aplica aqui nesse caso. A mudança ela gera uma instabilidade. Que você não sabe o que vai acontecer a partir da mudança. Né? Então, por exemplo, dentro dessa questão da profissionalização, é outra medida que o Tribunal de Contas pode tomar e tem que tomar imediatamente, eu acho, que é a questão de você ter a Escola de Contas Públicas como centro de reciclagem de auditoria. Você definir um padrão, esse padrão está sendo adotado. Quem não estiver sendo adotado nesse padrão tem que fazer cursos específicos para melhorar a qualidade que ele desempenha. Não estou defendendo a demissão de ninguém, eu sou contra demitir, agora acho que você tem que exigir um padrão e esse padrão ser cumprido. Entendeu? Para que você não possa ter um gestor que pega um mau auditor, um auditor mais fraco, e aí ele tem as contas menos analisadas, do que outro que pega um auditor bom e fuçador, e por isso ele tenha as contas melhor analisadas. Acho que a gente tem que ter essa preocupação de ter um padrão de auditoria. Eu acho que o Tribunal de Contas tem tido, durante todo esse tempo, todo mundo que passou ali pela coordenadoria tentou dar essa linha, mas eu acho que a gente precisa ter isso de forma mais sistemática, mais vinculada à remuneração. Quando eu falo remuneração, passa por essa questão da dedicação exclusiva. Ô Cláudio, você falou da Escola de Contas,
como um instrumento para capacitar, ou seja, vinculado à eficiência, à profissionalização dos servidores. Você acha que ela poderia ter uma política para reduzir irregularidades, no sentido de compreender, a partir dos indicadores do tribunal, o número de irregularidades, as irregularidades mais graves, que podem ser ensinadas para o gestor, já que existe uma carência muito grande? Eu acho que também, ou seja, essa profissionalização levava a que você tivesse uma atuação preventiva. E nós tentamos isso lá, veja, quando nós fizemos o CIOG, que é o nosso sistema que audita todas as obras, qual foi a minha preocupação lá? Eu disse, olha, eu quero o CIOG, mas eu quero o CIOG com um módulo para ser alimentado e testado e utilizado pelo próprio executor. Ou seja, o CIOG, você alimenta os dados, mas se você pegar, você pode botar uma planilha que você tem prévia, que você elaborou, e verificar dentro do CIOG se aqueles preços estão compatíveis com os preços que o Tribunal de Contas entende naquele momento como sendo os preços a serem praticados. Entendeu? E, inclusive, veja, nessa relação, você vai ter da coordenação, você tem que ter abertura para dizer, olha, aqui está dizendo que a brita está preço de tanto, mas brita por esse preço não se compra, eu não consigo comprar, está aqui as cotações, manda o Tribunal de Contas em abstrato verificar para atualizar. Porque pode haver modificações, por exemplo, banca, digamos que a banca tenha um insumo que de repente estourou esse insumo. Se estourou esse insumo, então nosso preço pode momentaneamente ficar desatualizado. Então nós temos um procedimento de correção de preços do Tribunal de Contas. Brincaram certa vez com isso, um político disse, coordenador, você é muito inteligente. Eu na minha época, dessa vez não, mas na anterior, eu fui algumas vezes a reuniões da MUP. Mas você está querendo engessar o capitalismo. Porque essa é a minha ideia de banco de preço, ela veio na outra fase. Mas na outra fase foi uma ideia que ela demonstrou ser incompatível com a realidade que a gente vivia. Nós não tínhamos os instrumentos de informática, nem a capacidade de informatização do gestor na ponta, que permitisse a gente receber todos os dados informatizados. Então, foi um fiasco. Admito que foi um erro. Eu estava pensando muito além da realidade que se apresentava. E por isso era uma ideia fraca, vil. Acho que a ideia tem que ter calcada com a realidade. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu acho que é possível de implementar. Tá certo? A minha experiência como coordenador nas 2 vezes, a minha experiência depois como gestor público demonstrou que você pode quebrar, concordo com você tem que quebrar. Proteger também um bom gestor, porque senão ninguém vai mais querer ser gestor. O bom gestor tem que ser protegido também. Protegido como? Com instrumentos que ele possa também exercer o controle. Então essa coordenação passa por nós ajudarmos a profissionalizar o controle interno. Tá certo? Também passa por isso. Acho que o Tribunal de Contas tem essa preocupação. Essa preocupação tem que ser um dos itens da nossa atuação. Nessa questão de institucionalização, eu acho que também nós temos que nos ligar à democracia, que é outro ponto que eu acho que a gente falha muito. O que é que eu chamo de nos ligar à democracia? Muita gente diz, não, absurdo, o Tribunal de Contas rejeitou conta e o prefeito foi votado, muito bem votado. Mas o Tribunal de Contas, as decisões do Tribunal de Contas são extremamente herméticas do ponto de vista do cidadão médio. E para o cidadão que quer entrar no embate político, ele não consegue fazer o contraponto em relação a quem está na gestão, porque ele não tem os dados. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas agora publicou o Portal da Transparência, foi uma das ideias nossas que foi implementada. Ótimo, mas ele precisa evoluir. E evoluiria como? Primeiro ponto que tem que ter toda a autoria do Tribunal de Contas. Você tem que apresentar a situação do funcionamento do município, do órgão público que está sendo auditado, com a separação de 2 tipos. Primeiro, qual o percentual do orçamento dele ele gasta com as despesas decorrentes diretamente de lei? O que é isso? Ou seja, aquela despesa que o camarada tem que fazer pela estrutura que ele tem. E aquelas despesas que decorrem de contrato. Por que eu digo isso? Um contrato, por ele ser mais temporário, você pode refazer, redirecionar e modificar a face. E até, por conta do interesse público prevalecente, você pode, inclusive, interromper a sua execução. Mas já aquelas em que a lei diz que aquela despesa é prioritária, ou seja, você tem que fazer obrigatoriamente do tipo pagar o salário, recolher a previdência, transferir recursos para município, transferir recursos para o Estado, as transferências constitucionais, aquelas despesas que você faz porque está na lei. Pagar salário mínimo, pagar o piso salário do professor, ou seja, aquelas despesas que estão na lei são quantos por cento aqui? Então 70%. Então se você já sabe que desse 70%, que você vai se mexer muito pouco. Né? E você tem que, a verificação é de um tipo, a sua verificação é a autoria de volume, que nós temos que ter. Por quê? Porque é um fato que a lei prevê o fato típico, esse fato se concretiza com a simples subsunção da lei ao fato concreto. Então é mais simples esse tipo de autoria, não requer muita inteligência, requer volume.
mas nós temos que auditar. Isso é uma coisa. E a outra é aqueles decorrentes de contrato, que é a parte discricionária da gestão. Onde eu acho que nós temos que separar, inclusive, pelos grandes grupos que a Constituição botou como prioridade. Quanto é que ele gastou em educação, quanto é que ele gastou em saúde, e quanto ele gastou nas outras áreas que, por acaso, ele tem no programa orçamentário dele. Ou seja, do programa atividade, é uma área, você vai lá e deixa. Ó, dessa aqui, tanto é de despesa vinculada, tanto é de despesa contratual. No balanço tem isso aqui. E isso por que institucionaliza para a democracia? Porque você permite no debate, eu vou dizer, olha, eu vou mudar a prioridade da cidade do Recife. Porque a cidade do Recife está gastando muito com isso, eu vou tirar esse montante e vou botar para cá. E você vai tentar saber se aquilo que ele está dizendo cabe. Né? Por exemplo, eu vou construir não sei quantas mil postos de saúde. Quanto é o custo de um posto de saúde hoje? O Tribunal de Contas tem como ver isso. Quanto é que custa um posto de saúde para manter? A construção você pode estimar, tá certo? Mas a manutenção está lá. Ou seja, eu vejo muita decisão, e aí foi minha experiência executiva. O problema era você manter, meu amigo. A manutenção é que são elas, porque a manutenção não dá imagem. É definir a prioridade de que você pode manter melhor ou pior. Na verdade, você muitas vezes faz alguma intervenção, cria algum programa, e depois você mata-o de inanição por conta das prioridades que você definiu. Entendeu? Então, governar é escolher prioridades. O Tribunal de Contas tem que contribuir com isso, mostrando à população, sistematizando a informação para que a população que vá se educando, ele possa ver se aquelas promessas são promessas vãs ou são promessas que poderão ser feitas. Execuíveis, né? Ou seja, esse debate é impressionante. Olha, todos os debates que eu vi na Europa, eu assisti 3 eleições na Europa. Um em Portugal, um em Espanha e outro em França. Nas 3 eleições, o debate era feito com base no orçamento. Ninguém lançava uma proposta para não dizer, olha, o orçamento tem tanto, eu vou tirar daqui, vou cortar isso aqui para poder viabilizar isso aqui, eu vou tirar esse contrato aqui, eu vou acabar. Eu vou combater a estabilidade financeira, que eu vi que é irregular, por exemplo. Então ele dizia, a estabilidade financeira me custa 20 milhões no ano, eu vou tirar isso aqui, desses 20 milhões eu vou alocar aqui. Essa opção que ele fez aqui para gastar 30 milhões em carnaval, eu não concordo com ela. Eu vou gastar no máximo, o município só vai gastar no máximo 5 milhões que eu fiz de carnaval. Os outros 25 milhões eu vou gastar nisso. E aí o debate era assim, você não tinha esse debate como se faz aqui no Brasil, que é etéreo. Por que ele é etéreo? Porque você não tem como ter essas informações. Agora, com a lei de informações, permite que você possa começar a montar. Mas eu acho que o Tribunal de Contas, na sua autoria, como nós temos todos os dados, acesso a todos os dados, nós podemos montar isso. Então, a institucionalização dos Tribunais de Contas, o peso dele passa a ser fonte de pesquisa. Eu fico impressionado, eu dizia muito sempre isso. Eu tentei montar 2 convênios para a universidade. Um para treinar cálculo atuarial, outro para fazer análise matemática de números em auditoria. Porque quando eu estava numa viagem minha para Portugal, eu vi uma palestra de uma francesa, onde ela dizia o seguinte, que apontando como uma das coqueluches para a auditoria, e era na auditoria privada, na auditoria pública, a análise de números. E aí alguém perguntou, e na auditoria pública? Eu disse também, porque a repetição de algum tipo de número, o número ele tem que se reproduzir de forma aleatória. A reprodução de algum tipo de série de números aponta a possibilidade de alguma fraude. Do tipo, se você tem muitas compras num determinado setor, dentro no número do limite de dispensa de licitação. Então isso é uma coisa que você vai ter que começar a ver. Por que tanta dispensa nesse negócio aqui? Não pode ser por causa do porta do local, mas pode ser porque o cara está fracionando. Né? Então nós fizemos isso, nós temos nós criamos um departamento, inclusive veja, quem coordena esse departamento, que está fazendo o seu mestrado, é um técnico da auditoria, né? É exídio, ou seja, eu não tive nenhuma separação em relação a isso. Quem cuidou dos meus processos para a construção do CIOG, que é um sucesso também, que nós pegamos ele em andamento e demos o desenho final, foi tentado elaborar na gestão que eu estava à frente da coordenadoria de controle externo, foram engenheiros, tá certo? Como os auditores deram outras contribuições, mas, ou seja, não tem essa separação, essa é uma demonstração. O cabal que não tem separações. Projetos prontos, importantes, eu nunca separei pelo cargo, porque eu acho que quem tem a atribuição de fazer controle externo é mais pela capacidade, e essa capacidade ela se espalha por todos os cargos. Então veja, por exemplo, nós temos esse projeto. Mas o que me assusta é porque você não tem, o Tribunal de Contas não é utilizado como fonte para nenhuma pesquisa com a universidade. Então é importante que se faça pesquisa. Pesquisa na área de ciências sociais, pesquisa na área da economia, pesquisa na área da história, pesquisa na área do direito. Ou seja, nós temos muito pouca pesquisa.
E nós temos que nos aproximar das universidades para que essas pesquisas venham. Como? A escola deveria oferecer bolsas sobre temas. Quem quer estudar isso? É meio naquela linha de Milô, livre pensar e só pensar. Então nós temos que incentivar o livre pensar sobre controle de contas públicas. Então você destacar uma parte do orçamento do Tribunal de Contas para isso, eu acho que isso é fundamental. O Tribunal de Contas já dá um incentivo bom para os servidores que queiram se fazer mestrado, doutorado, especialização. Isso é muito bom, isso é positivo, tem que manter. Eu acho que isso é fundamental para que alguém possa desenvolver o espírito crítico das nossas atividades. Mas também tem que tentar buscar a colaboração, voltamos ao mesmo trinômio, tá vendo? A coordenação para que outros também o façam. Até órgãos, ou até pessoas, servidores de outros órgãos de controle, também é interessante. Alguém do Ministério Público que queira fazer, alguém do controle interno que queira fazer algum trabalho de pesquisa na relação. Você monta a linha de pesquisa, concede uma bolsa, quem vier você vai e aprova um projeto, cria uma comissão que analisa esse projeto e implementa. Então isso também eu acho que é dentro desse trinômio que eu acho que é para onde caminha a autoria de contas públicas, entendeu? Então acho que se nós fizermos isso, profissionalizar, coordenar e institucionalizar, a institucionalização, primeiro, dois tripés. Primeiro, da modificação legislativa para ampliar a atuação do controle. Nós não temos que ter vergonha de dizer e justificar porque nós achamos que deve melhorar. Essa questão da quebra de sigilo, a necessidade de circularizar informações. E segundo, servir de base para a institucionalização democrática do país. Ou seja, nossa contribuição à democracia como é mostrar a realidade de como se encontra o município e o Estado a partir das autorias de contas públicas. Eu acho um absurdo como cidadão, que um prefeito se eleja, ele tem que fazer uma auditoria para saber a real situação do município. Isso deveria ser um subproduto da autoria do Tribunal de Contas. E é um subproduto que eu digo que ele é restrito a quê? Quando você faz essa separação de despesas vinculadas, ou despesas decorrentes de lei, despesas decorrentes de contrato, então isso você já está dando a contribuição para o camarada saber o que é que ele dispõe, onde é que ele pode trabalhar, né, para poder implementar o seu programa de governo. Nós temos que ser essa fonte. Não tem sentido contratar uma autoria para verificar. Ou seja, as irregularidades elas não podem ser pensadas no momento que troca de governo. Ela tem que ser um permanente, um fluxo de informação. Se é uma fiscalização contínua, tem que ter uma fonte de informação contínua. Permanente. Exatamente. Então, se alguém quer ser candidato, o Tribunal de Contas é a melhor fonte para saber qual é a realidade do município. Como é que gastou nos últimos 3 anos da gestão. Se no último ano você ainda está em auditagem, tudo bem. Mas nos últimos 3 anos nós tínhamos que ter em maio esse desenho. Então, os candidatos que vão entrar em junho e julho se habilitar, se debruçar sobre os dados do Tribunal de Contas para montar suas propostas e fazer a crítica e a gestão do outro. Isso é que, a meu ver, isso daria uma grande contribuição. Acho que não estaria dando uma contribuição. E também essa questão de fazer modificações na lei que permita a circularização da informação que passa, eu volto a dizer, por transparência. Aí eu diria, quando se fala em institucionalizar a transparência. Deixa eu te dizer, e esse negócio é complicado ainda por cima, porque eu acho que se nós fizermos isso, haverá cobranças, inclusive, em relação a autorias. Por exemplo, quando se descobrir uma determinada fraude e a gente não descobrir, alguém tem que cobrar. Por que o Tribunal de Contas não descobriu isso? Para que nós possamos corrigir os erros que geraram a gente não ter descoberto aquilo. Da mesma forma, nós encontramos várias irregularidades, notificamos o Ministério Público. Por que o Ministério Público não entrou com várias ações? Me pergunto isso muitas vezes. Eu tenho visto o judiciário extremamente rigoroso em relação a procedimentos decisórios. E verifico, trabalhando no gabinete de Fernando, agora estou no gabinete do Conselheiro João Campos, que muitas vezes os relatórios da auditoria apontam vícios em procedimentos em licitações. Eu vejo pouquíssimas ações. Eu acho que isso é um dado para você mostrar. Nós damos pouca importância a um fato que é relevante do ponto de vista judiciário. É um descompasso. Na minha pesquisa eu vejo isso também, eu aponto isso. E essa quando eu falo da coordenação, esse aspecto. O Poder Judiciário ele é rigorosíssimo no tratamento das questões relativas a vícios de licitação. Eu, inclusive, advogo para servidor, na advocacia de servidor federal, e eu tenho respondido ultimamente, o sindicato tem dado assistência sindical a várias pessoas que são acusadas de improbidade e muitos têm perdido o cargo por conta de vícios em procedimento de licitação.
Teve um caso agora que as 3 pessoas perderam o cargo por conta de que ele fracionou as concorrências. Ou seja, o judiciário é rigoroso, mas está faltando A iniciativa de propor as ações. E o titular é o Ministério Público. Ou seja, tem a marca do pênalti, mas não estão marcando o pênalti. Né? Então, por exemplo, da mesma forma que nós vamos ser cobrados, devemos ser cobrados, o Ministério Público também. Ou seja, quando você institucionaliza, dá poderes, você circulariza, você tem acesso às informações, obriga que você faça uma autoria de boa qualidade. E aí não se espante. Enquanto não tiver isso, o Tribunal de Contas sempre vai ser um órgão mal visto, considerado como elitista, com pouca serventia. A cultura muitas vezes aponta para isso. Nós só vamos enfrentar esse debate se nós formos responsáveis. Eu acho que os órgãos de controle hoje existentes, eu acho que não precisa criar órgão de controle mais nenhum. O que precisa é garantir que esses órgãos de controle institucionalizem um controle eficaz. É aquele ponto que eu toquei da institucionalização. E se comuniquem. Para isso tem que ter coordenação e tem que ter profissionalização. E transparência. Transparência a gente poderia botar dentro da instituição, poderia botar até como mais um item. Coordenação, profissionalização, coordenação, institucionalização e transparência. Eu prefiro. 4. E o controle externo dos tribunais de contas, já que você falou dele? Eu acho que aquele negócio do que os constitucionalistas alemães já falavam, logo depois da ditadura de Hitler, quem controla o controle, né? Eu acho que nessa questão de freios e contrapesos que existem em relação ao Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo, os órgãos de permeio, que são os tribunais de contas e o Ministério Público, estão muito soltos do ponto de vista de controle. Eu acho que tem que ter algum tipo de controle. Eu sou favorável que tenha um controle externo dos tribunais de contas, formados principalmente, tendo assento lá, principalmente membros do Tribunal de Contas, sociedade civil e dos outros órgãos, das outras instâncias de controle, especificamente do Ministério Público. Da mesma forma, eu acho que lá no controle do Ministério Público, você deveria ter também participação de representação da Polícia Civil e dos Tribunais de Contas. Porque quais são as fontes para as ações, a apuração de ações? De provas, levantamento de provas, né, que balizam ações do Ministério Público. Nos ilícitos da administração pública, o Tribunal de Contas. Nos ilícitos penais, de uma maneira geral, a polícia. Entendeu? Então, da mesma forma que o Ministério Público controla a polícia, teria que ter no Conselho Nacional do Ministério Público a representação dos órgãos que recebem o resultado das ações do Ministério Público. Ou que iniciam a coleta de elementos para a propositura da atuação do Ministério Público. A polícia e os tribunais de contas. Da mesma forma, a gente teria que ter uma coordenação nacional para ter uma política de repressão aos atos ilícitos nacional. Há uma cobrança nesse sentido hoje em dia. Acho que também está dentro disso aqui, entendeu? Então isso é a forma de você ficar peso, contrapeso, você tem um papel de analisar especificamente aqueles pontos e em contrapartida você tem a obrigação de responder e prestar conta. Quando eu vou levantar duas, quer falar, Beck? Só para ajudar didaticamente. Então, pelo que a gente percebeu, fora a concepção aí de quem já tem experiência no caso, né, com uma certa inovação necessária, mas quando a gente traz para a questão de pessoal, deu para entender que o corporativismo dos servidores envolvidos no controle externo, ele tem que se coadunar com o institucional, com o interesse público. Então, onde houver conflito, se for observado a tese eventualmente corporativista que serve ao interesse público ou não, você já tem um balizamento pré-constitucional muito importante. E outra coisa que eu acho que fica claro é que precisa-se ter mais valoração para a função do que para cargo. Ou, em outras palavras, no tribunal nós, como vimos aqui, tem 7 cargos que fazem a fiscalização. E nós temos, só no âmbito de cargo de nível superior, nós temos 3 cargos que são, digamos assim, auxiliares à fiscalização, que é o GOAS. Então, o que é que acontece? Se hoje nós tivéssemos um cargo bem delimitado de função para fiscalização e um cargo
bem delimitado para toda atividade administrativa e de gestão necessária, com certeza o tribunal estaria caminhando a largos passos. Eu concordo com isso. Eu acho que a melhor solução é o cargo único. Agora eu vou além desse negócio. Quando eu disse aquela questão da dedicação exclusiva, porque eu acho que a dedicação exclusiva tem que ser um patrocínio para as atividades fins. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o cargo ele tem que ser espelho de uma função. Isso é a teoria tradicional do direito administrativo. Mas muitas vezes não é. Você tem auditores, por exemplo, ou técnicos, às vezes lotados em biblioteca. Então você acha justo que o camarada que está lotado na biblioteca não tenha todo o labor de fiscalização? Ele tem uma remuneração equivalente a quem não está? Eu acho que não. Acho que você tem que criar um incentivo financeiro, para que o camarada não queira se acomodar em atividades meios. Se alguém, por exemplo, se alguém no tribunal, com auditor, ele quer participar da gerência, da contabilidade do Tribunal de Contas, coordenar a administração do tribunal, ótimo. Vai receber aquela representação. Em contrapartida, ele vai perder uma parte da remuneração que é própria de quem fiscaliza. Você não pode ter essa confusão, entendeu? Eu acho que você vai, inclusive, se você adota esse tipo de procedimento, que é a função que prevalece, mesmo em relação aos cargos e em relação às atribuições que você executa no momento, é isso que é o fundamental, que a função é isso. A função é o que você está executando hoje. Você está contribuindo para a função fim do tribunal ou para a função meio? Então a função meio tem uma política, a função fim tem outra política. Isso você vai permitir, inclusive, que você valorize as pessoas que estão nos cargos auxiliares. Porque os cargos auxiliares são exatamente o quê? Tentar liberar as pessoas que para a área fim, produzindo um bom ambiente administrativo interno. Então você profissionaliza as pessoas desses cargos intermediários para que eles desempenhem as atribuições principais de apoio à fiscalização. Cuidar da contabilidade, cuidar da administração, a liberação de diárias, o funcionamento dos cursos. Agora você tem vários auditores que estão na escola, fazendo o quê? Atividades administrativas. A escola é área fim? Não é. Ela tem um papel para a área fim? Tem. Mas é tipicamente administrativa. Se você vê o custo de botar um auditor lá para fazer gerenciamento de escola e ver quanto é o custo de gerenciamento de escola, qualquer escola, universidade pública, estadual, o nosso custo é muito maior. Isso cabe no órgão de controle, é aquela questão. O órgão de controle, ele não tem só que ser, ele tem que parecer ser também um órgão onde você não dá acesso a privilégios. E evidenciar como deve ser. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Naquela questão da profissionalização, da coordenação, da institucionalização e transparência, isso é fundamental. Nós não podemos estar nos explicando dizendo, olha, o fulaninho não trabalha, está aqui encostado, não sei o que. Isso aí não pode ser explicação de órgão de controle. Agora eu acho que a gente tem que instituir para aqueles que têm maior comprometimento, para aqueles que você quer dar uma carga de serviço mais importante, uma maior responsabilidade, a dedicação exclusiva. E separando mesmo, tem que separar. É a forma que você vai separar e vai garantir, e com um ganho financeiro considerável. Se o Tribunal de Contas, se você me perguntar aqui, muita gente não vai gostar, mas dissesse, eu vou congelar 5 anos da remuneração para poder implementar a dedicação exclusiva. E veja, você pode fazer uma dedicação exclusiva que ela vai crescendo com o tempo. Até você ter todo mundo e você ter o modelo. Eu acho que para você implantar um modelo de uma vez só é impossível, porque o custo disso é muito alto. Mas você tem que começar a criar. Vai ser primeiro 5 pessoas só. Então essas pessoas vão ter o ganho aqui. Depois vamos aumentar para 10, para 15, para 20, para 30, para 40 e vai aumentando. Ô Cláudio, eu vou levantar 2 coisas. Aí você depois... Porque veja, deixa eu dizer com você. Sim. Você tem um problema que eu senti muito no Tribunal de Contas, é que algum técnico, para ele ganhar bem, ele tem que ocupar cargo gerencial. E muitos deles não têm perfil gerencial. Perfil gerencial você tem que ser um executivo, é aptidão. Eu, por exemplo, acho que eu tenho. Eu tenho aptidão para ser executivo. Agora eu acho que tem companheiro lá que eu vejo que não tem aptidão. Eles sairiam muito melhor se eles tivessem uma dedicação exclusiva para poder tentar estudar e descobrir e implementar autorias ou realizar autorias. E eu não acho que seja justo, só porque o camarada tem uma ação gerencial executiva, tem que ganhar mais do que aquele cara que está na ponta. Por isso que eu acho que essa dedicação exclusiva ela vai ser trabalhada hora para a execução, hora para a chefia. A chefia tem que ter uma diferençazinha, tem que ganhar um pouco mais, eu acho que tem realmente. Mas não precisa ser um valor que signifique ou eu vou para isso, ou eu vou ter um impacto financeiro que me inviabiliza. Ou seja, eu vou me abraçar aqui, eu fico aqui até morrer. Ou uma disputa tática, né? Se me tirarem daqui é uma sacanagem, que vai me prejudicar pessoalmente, entendeu? A prestação do apartamento. Você não tem que encarar uma designação para chefia como sendo um bônus que eu recebo.
mas um bônus que eu estou topando fazer que tem um bônus por conta disso. É uma compensação. E que se eu perder, exatamente, se eu perder, eu não vou me inviabilizar financeiramente. Então, eu acho que precisa melhorar a remuneração dos chefias, precisam. E precisa também que você tenha uma remuneração diferenciada de acordo com o grau de dedicação das pessoas ao tribunal. Eu achava no primeiro momento que você deveria fazer uma avaliação de produtividade generalizada. Eu acho que ela é mais complexa, é mais complicada. Porque você medir a individualidade, ela gera muito atrito que muitas vezes viabiliza a atuação do tribunal. Se você coletivamente você avalia e diz, olha, eu vou pegar Ricardo, Breckenfeld e Cláudio para ser da dedicação exclusiva, vocês querem? Ricardo diz, eu não quero não, Breck, se eu quero. Cláudio, você quer. Então, a dedicação exclusiva tem esse padrão que eu exijo e essa carga de produtividade. E eu, diferente da de Ricardo, que ficou sem ser dedicação exclusiva. E esses compromissos com o tribunal. Então, isso aí vai lhe dar uma remuneração maior e está plenamente justificado e você não tem que descer para a individualidade. E a dedicação exclusiva, ela tem que ser transitória. Ela tem que ser renovável ano a ano para evitar a acomodação. Então, por exemplo, a gente sabe que tem problema orçamentário para implementar generalizadamente. Para quem quer ser, não é assim. Você tem que definir os projetos, quem vai tocar os projetos, e esses que vão tocar os projetos vão trabalhar como DE. Uma parte tocando o projeto, outra parte ajudando na autoria, para você não desfalcar a auditoria. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tentei fazer lá, tentei implementar. E aí, veja, deixa eu dizer uma coisa a você tem que acabar com as caixinhas. Eu insisto nisso. Quando eu falei que era a questão de você fazer uma autoria por projetos, por temas, você tem que voltar à circularização. Circularizar a informação externa e internamente. E a atuação, ou seja, você não tem que estar... Muita caixinha é ruim. Mas você tem que ter a coordenação de controle externo, uma estrutura circular. Que as equipes, ora tenha só auditor, ora auditor com inspetor de obras, ora inspetor de obras, ou seja, que haja uma integração total do trabalho a partir do perfil da auditoria que você quer fazer. Caixinha lhe dá resultado estanque. Caixinha, é o seguinte, você parte de um modelo, que aquele modelo, mesmo que a realidade diga que ele não funciona, ele vai continuar sendo replicado até que alguém venha e tope desfazer a caixinha. E desfazer caixinha não é simples no serviço público. Se você tem que desfazer, tem que cortar logo aquela... Quando eu vejo auditoria pública com muita hierarquia, eu já fico preocupado. Porque se você pegar qualquer livro que trata de auditoria, eu leio muito sobre isso, todos eles tratam dessa questão de você ter o mínimo de estrutura hierárquica. Até para o cara ter a liberdade de estar criando constantemente novas formas. Veja, se você teria que ter a coordenação, as estruturas gerenciais e muita estrutura volátil, que muda, que você cria, que você tira, que você volta. E a avaliação do trabalho a partir das metas que você definiu. Porque o Tribunal de Contas tem essa cultura de criar metas, acho válida. Mas a criação de metas é burocrática. E a coordenação muito mais numa visão de você correlacionar o trabalho e não hierarquizar e burocratizar. Não, é de acordo com a necessidade do trabalho. Ou seja, também a organização que você criou, ela tem que ser flexível. Da mesma forma que você tem que ser flexível. Ora eu estou como DE, ora eu não estou com dedicação exclusiva. Ora a minha estrutura vai me permitir eu tocar 8 projetos. Ora vão ser só 2 projetos, porque esses projetos são mais importantes e a gente está tendo que fazer o dia a dia de forma mais prioritária, porque a gente ficou o dia a dia mais atrasado. Você tem que ter a flexibilidade da dinâmica da auditoria, entendeu? E no tribunal, sem citar lugares, de forma incipiente, nós sabemos, tem lugares que tem uma visão, por ter muita demanda, que você, ora, está com comprometimento X, ora você está com comprometimento Y. Exatamente. E é só você aprimorar e institucionalizar a prática. Que aí você desloca. Ora nós estamos tendo agora uma série de auditorias na área da Metropolitana Norte. Mas a área de Arco Verde está tranquila. Ou seja, pela análise dos nossos testes padrão, que nós montamos, os nossos testes de inteligência, a área de Arco Verde não está tendo muito problema. Mas a área aqui da Metropolitana, nós vamos deslocar a pessoa para a Metropolitana Norte. Não tem que ter muita caixinha, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que a estrutura de inspetoria, da forma como foi construída, está vencida em parte e precisa ser melhorada para fazer uma atividade que ela não faz. O que é? Olha, quando você fez inspetoria, dizia o seguinte: a inspetoria é para aproximar do munícipe. É isso? Do cidadão, do órgão que vai ser controlado. Eu acho que essa realidade ela precisa ter sido. Sabe por quê? Porque quando eu digo que você vai ter que trabalhar com inteligência, e eu defini que nós temos que institucionalizar, inclusive, aquelas quebras de sigilo, tem um ponto da institucionalização que eu acho que é fundamental, que eu trato na minha tese, que é um debate que está na União Europeia pegando fogo para dizer qual é o contorno dele. Acho que é um instituto que ele está em construção. Que é o seguinte: por conta dessa crise da União Europeia, todo mundo agora começou a ficar puto da vida, eu mesmo fico, até hoje eu fico puto,
quando eu entro num lugar, que eu sei que o negócio custa tanto, eu trabalhei que só bexiga para estar lá, e vejo um camarada que foi a vida toda dirigente, coordenador, num salário declarado pequeno, e o cara tem mais acesso do que qualquer cidadão. Ou seja, está lá usufruindo daqueles bens de uma forma assim, passeando de helicóptero, descendo de jatinho. Eu estou na praia tomando banho, vem um cara que é diretor do órgão tal e está lá, vem desce de helicóptero para fugir do engarrafamento do feriadão. Né? Estou dando assim ao cara que está com a tropa para dizer o seguinte: na União Europeia existe uma tendência, e foi aprovada uma resolução da União Europeia para que os países criassem leis que combatessem o enriquecimento sem causa. Certo? Ou melhor, desculpe, o enriquecimento sem causa é um dos elementos, os sinais exteriores de riqueza. Que sinais exteriores de riqueza não é só você ter um bem, não, é você usufruir, ter a posse. Enquanto no exercício do cargo. Aí eu vou dar um exemplo, que eu estava vendo lá no debate de Portugal, um setor mais radical, por exemplo, aquela viagem que o nosso governador do estado do Rio de Janeiro fez de helicóptero, num helicóptero de um fornecedor do estado, você que faz obra, aquilo ali seria a hipótese de sinais exteriores de riqueza. Se ele não tivesse as condições de pagar, ou tivesse realizado, recebido o serviço por pagamento de terceiros, sem ter causa justa. Qual a causa? O cara pagou para deslocar ele para ir para um feriado numa ilha do Rio de Janeiro de Angra. Quem quiser entender melhor a questão, fala com o presidente do Uruguai que ele explica. Né? Aí nós vamos, por exemplo, na questão da questão da inspetoria. Qual é a importância da inspetoria, por exemplo? Se você chegar em qualquer lugar, e eu fui da prefeitura agora, quando chegava lá, todo mundo sabia. Quem tem poder aqui? Não era só o secretário, não. Não era só aquele institucionalzinho das caixinhas, não. Às vezes você sabia, fulano e tal, esse cabo aí é assim com o prefeito. Olha, esse cabo aí aqui é o cabo aqui. Então, quando você fosse verificar no seu controle, nessa coordenação dos órgãos de controle, você via um estouro de quantos elementos que ele pode... Chamava lá, vamos organizar uma blitz aqui. Quem são as pessoas que atuam, mesmo não tendo cargo, próximo ao poder público? Fulano e Beltrano e Ciclano. Vamos quebrar o sigilo dele? Vamos montar a árvore genealógica dele para ver se não tem nenhum parente que, de repente, sem ter nenhuma causa aparente, ele começou a estourar de dinheiro. Aquele negócio, siga o dinheiro. Entendeu? Então, é fundamental você institucionalizar. E veja, eu quero dizer aqui a vocês que no âmbito do município existe uma lei que eu propus ao prefeito João da Costa, quando era secretário, que foi aprovada. Todos aqueles que assinam contratos autorizam previamente, no caso de abertura sindicância fundamentada, o acesso ao seu sigilo bancário e fiscal. Está lá, está na lei, tem a lei municipal que prevê isso. Nós aprovamos. Recife é a cidade mais avançada em relação a isso. Essa deveria ser a regra. Então, um empreiteiro. Porque veja, quando você tem dinheiro de fraude, o camarada às vezes recebe de forma legal, mas ele sai para o submundo. Porque para que ele possa demonstrar que é toco, ele entrou de forma legal, foi lavado ali. Mas quando ele sai, vai sair para alguém sem causa. Então ele vai enriquecer sem causa. E aí você vai construir as relações. Então, construir a árvore genealógica, que genealógica não é só de parentesco, mas é também de amizade íntima, de participação permanente, isso precisa que o cara esteja antenado com o lugar. Então, a inspetoria, se ela é o centro para definir quais são os centros de poder de cada lugar, em cada órgão, está valendo. Eu acho que o cara tem que ter a vivência no lugar. Mas só para o camarada estar lá, para se deslocar, para pegar papel, isso vai acabar. O grosso do trabalho é analisando os dados que já estão informatizados, que você pode analisar em qualquer lugar. Na sua casa, não sei o quê. Tanto é que, veja, que hoje nós, lá no Tribunal de Contas, não tem controle de horário, praticamente. Tem que ser controle de produtividade. Eu acho que eu sou favorável a você responder pelo que você produz. Porque ninguém é pé de árvore. E tem que ficar lá sentado no birozinho, chegar às 7 horas, 8 horas. O nosso trabalho é de inteligência. Mas ele tem que ser de fato inteligência, não só parecer no discurso que é de inteligência. Eu tenho que demonstrar na prática que é um trabalho de inteligência. Deu break. Então eu acho que concordo com você. Nós não podemos dar forma de o camarada querer se esconder. E achei muito interessante essa abordagem que a pessoa não tem que, na função pública principalmente, não tem que mudar o seu padrão de vida em função de uma posição muitas vezes que é circunstancial ou mesmo permanente. Ninguém está falando só de cargos eletivos, naturalmente. E uma coisa que eu acho bem interessante, que alguns podem até dizer que é demagogia e tal, mas é o contra-exemplo do presidente do Uruguai, né?
É um cara que não mudou a maneira dele de viver, abdicou inclusive de estruturas já prontas. E o que é que acontece? Por quê? Eu acho que isso entra muito na discussão, inclusive que falam aí de remuneração de vereador, que pode ser só custeado e tal, que é o seguinte, você realmente precisa do lastro para exercer a função pública. E muitas vezes isso implica em salário, remuneração e tal. Mas os valores agregados tem que se ver com uma certa, né? Tipo, Angela Merkel, o marido dela paga, né, para acompanhá-la, né? Então, quer dizer, não pode ir, não, é o marido da Premier e tal. Deixa eu dizer uma coisa, olha, muitas vezes vieram a mim, na época da função secretária, algumas pessoas me diziam, secretário, eu sei que o senhor está tendo boa vontade, está querendo mudar as coisas, mas uma coisa que me impressiona é que tem gente que é posta à disposição da prefeitura para não trabalhar, e ele não trabalha em determinado lugar para dar um toco a alguém. Ou seja, eu te trago para colocar, para trabalhar comigo, aspas, eu não estou trabalhando, tá certo? Mas em contrapartida você me dá uma parte da sua remuneração. O cachezinho, né? É o cachezinho. Então nós precisamos, ou seja, isso é um negócio que é sério, ou seja, eu acho, por exemplo, colocar servidor à disposição tem que ser a última hipótese, tem que ser para casos muito raros. E olha que eu falo aqui quem foi colocado à disposição para ser secretário do município. Eu acho que o secretário do município está valendo. Mas não pode qualquer carguinho. Ou o cara fez um hábito no serviço público. É o seguinte, eu estou sendo apertado aqui, então eu quero sair daqui. Por exemplo, eu digo isso porque como que eu fui chefe numa posição de mando, eu sempre tentei mudar, fazer uma análise crítica da estrutura que estava e tentar modificá-la. Então nessas modificações, o que estourava de gente pedindo para mudar de lugar porque achava que era incompatível, mas eu sabia que não era incompatível, era porque estava apertando para o trabalho. E ninguém pode me acusar de estar fazendo picuinha, de pedir que o cara esteja lá 7 horas da manhã, assinando um ponto, preenchendo uma caligrafia. Não, eu pedi a produtividade do trabalho e pedi a qualidade do trabalho. Então quando você fala para profissionalizar, você precisa também tirar essas válvulas de escape. Não é o caso daquelas pessoas que vão exercer uma posição relevante em outro órgão. Não acho que é isso. Acho que esse caso tem que manter porque é um intercâmbio. Mas qualquer pessoa que queira ir à disposição para se encostar, não pode aceitar. Nós não podemos aceitar fora e não podemos aceitar no tribunal. E ainda tem essa coisa, né? Que muitas pessoas que Ou seja, o ainda Tribunal do rolam Contas. rarrá, né? E ainda tem essa questão. Ou seja, então você tem. Acho que por isso que eu estou dizendo aqui, quando eu estou colocando isso aqui, eu acho que é muito difícil você pegar esse rarrá. Você pode dar o seu dinheiro a quem quiser. Mas você pode impedir que o tribunal, que a função pública seja usada para esse tipo de manobra. Como é que você impede isso? Restringindo o acesso a determinados cargos públicos. Um outro ponto da institucionalização que eu me lembro, uma sugestão aqui do Tribunal de Contas, que eu acho que a gente pode fazer, é começar a registrar no nosso banco de dados a data do pagamento em consonância com a data da liquidação. Por que isso? Ou seja, incentivar aqueles que prestam serviço ao poder público a nos informar a data que ele entregou o bem ou o serviço. Por que isso? Porque eu percebi, na minha experiência de receber pessoas, de ter ido para o Poder Executivo, que muitas vezes a corrupção ela não se dá no processo licitatório, mas no processo de pagamento. Do tipo, eu fiz o serviço, agora está na hora de pagar. Eu começo a te dar, você fez o serviço, eu começo a segurar o teu pagamento para que você venha a mim, para que eu peça uma parte, sob pena de não pagar a você. Então esse segurar, o camarada às vezes está enforcado, ele topa dar. E muitas vezes não é o gerente não, geral, não é o chefão não, é o pequenininho lá que cuida da liquidação, é o carinha que assina o contrato. Então, por exemplo, a gente, por conta do princípio da impessoalidade, deveria ser first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, quais foram... Hoje eu estou pagando os serviços que foram liquidados no dia 3 de novembro. Ótimo. Então eu sei que hoje é dia 3. Hoje eu estou pagando no dia 4. Hoje eu estou pagando dia 5. Opa, o meu é do dia 5, por que eu não paguei e recebi? Pode ter bypass, né? Ou seja, então, essa data de liquidação, esse caráter de pessoalidade evita também uma margem de manobra para a corrupção. A pequena corrupção, ela é feita muito nisso. Tráfico de influência. Mas e o município, por exemplo, que está num momento difícil, que tem que selecionar o que paga, o que não paga? Mas que seleciona com base em quê? É isso que eu estou dizendo. Se você faz essa medida, você obriga que você cumpra o nosso normativo institucional do direito financeiro e do direito administrativo, é que você deve ter a prudência
na redução das despesas. Não é verdade? Se você, por acaso, você gastou, autorizou despesas maiores, você vai ter que dar um corte. Concordo, você tem que dar um corte. Mas você tem que tratar todo mundo de forma igual. Porque esse momento de crise é o pior momento. É o momento onde você seleciona crise para o mau gestor. Para o desonesto é ótimo. Porque você cria um motivo para postergar e, se necessário, fazer o achaque. Várias e várias e várias e várias pessoas, vários e vários e vários empresários me procuraram, tanto na condição do Tribunal de Contas, como lá no cargo de secretário de Justiça, para saber se tinha alguma forma de resolver esse problema. Muitas vezes não era não, muitas vezes é porque o cara tinha englosado a liquidação da despesa porque foi entregue de forma irregular. Aí é normal, está lá informado, então aquela data da liquidação não foi. Mas você tem que ter um olhar para isso, tá certo? Muitas vezes é porque você me entregou uma televisão que não funcionava, um computador que estava com defeito. Eu não vou lhe pagar, lógico. Né? Então você me entregou dia 3, mas eu não vou lhe pagar porque você não completou o serviço. Entendeu? Uhum. Mas tem que estar registrado isso. Ou seja, então esse registro tem que ser feito. Porque muitas vezes eu entreguei para você e você está dando maçada para que eu tenha lhe procurar e com isso você me faça um achaque. Se você garante ao cidadão que ele foi contratado de forma regular e ele pode, ao se apresentar para a licitação, saber fazer a proposta, ele tem uma ideia qual o tempo que demora para o recebimento do serviço prestado. Por exemplo, eu vou prestar agora um serviço para a Prefeitura de Olinda. A Prefeitura de Olinda está informando que eu estou pagando agora, em dezembro de 2012, comecei a pagar o mês de julho de 2011. Eu já disse, opa, na minha proposta eu vou ter que contar com esses 6 meses. Então isso é um dado, inclusive, para evitar aquele negócio, porque há atraso. Mas há atrasos e atrasos. Né? Uhum. Há órgãos e entidades que liquidou hoje, eu pago com 30 dias. Então até essa média é importante também, entendeu, Breck? Porque isso você consegue verificar o grau de desequilíbrio que há no tratamento da despesa pública. Coisa diária, né? Entendeu? Então, essa data de liquidação ela também tem que ser referência para a data de pagamento. Aí você vai me perguntar, mas as pessoas vão no início maquiar, só botar a data de liquidação quando você vai pagar. Pode acontecer. Mas se você abrir a possibilidade do cidadão poder nos informar, nós vamos poder sancionar. Então, eu acho que o Tribunal de Contas pode exigir isso, e aí você vai aos princípios constitucionais e garante o princípio da impessoalidade. Como é que eu entreguei algo no dia tal, e Ricardo entregou 10 dias depois, Ricardo já recebeu e eu não recebi. Tem que estar muitíssimo bem motivado. Né? Tem que estar muitíssimo bem motivado. Há exceções, mas aí as exceções têm que ser motivadas. Uhum. A regra é, foste in, foste out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Cláudio, eu vou levantar agora 2 temas, depois a gente pode fazer, você seleciona como quer responder, que a gente ajusta as perguntas. Um é Tribunal de Contas de Pernambuco e o papel desse Tribunal de Contas de Pernambuco em relação aos outros do país. Outro tema é Tribunal de Contas de Federalismo. Né? Em que medida o nosso tribunal pode contribuir para a consolidação do federalismo. Você já falou isso em alguns momentos, aí está implícito em muita coisa, mas se você quiser evidenciar, esse pode ser uma oportunidade. Deixa eu te dizer, veja, na relação com os tribunais de contas, eu acho que há uma disfuncionalidade completa, ou seja, cada qual age de uma forma, você não tem um padrão de autoria nacional, deveria ter, certo? Esse padrão de autoria volta àquele trinômio, tem que haver uma coordenação e uma institucionalização de medidas que devam ser tomadas, de racionalização, inclusive, por não terem sido tomadas. Desculpe, só porque se fala muito, né? Nós somos liderança, nós somos referência, aliás. Né? A minha impressão que eu tenho, veja só, é que o Tribunal de Contas aqui, ele tem respondido as demandas na medida do possível, dentro do razoável, em relação à média geral. Tá? Nós estamos de bom para... Se você fazer um ranking, eu acho que nós estaríamos bem. Agora, eu acho também que há um certo ufanismo de Pernambuco. Por exemplo, nós fomos um dos últimos tribunais a criar a prestação de contas informatizadas. Quero lembrar que isso quando eu cheguei lá, tomei um susto. Nós tínhamos um grupo que estudava a prestação de contas por meio magnético, e esse grupo travou o tribunal durante uns 8 anos. Isso era uma coisa normal. Né? Quando a gente não pode fazer isso. Nós fomos um dos últimos.
Agora, também acho que depois, para demonstrar a capacidade do Tribunal de Contas, depois que nós implantamos, nós saímos na frente em várias medidas de aproveitamento desses dados. Ou seja, de ações de inteligência para poder... Veja aí o caso da folha de pagamento. A auditoria que nós fizemos, nós auditamos 100%, praticamente 100% dos órgãos públicos do Estado de Pernambuco em relação às auditorias. Dentro de um foco. O foco da acumulação de emprego, o foco de funcionário fantasma, né? Ou seja, de cumprimento de alguns preceitos. Mas nós fizemos 100%. Ali foi a demonstração de que se você tiver um projeto de auditoria e você tem os dados, dei-me os dados que eu lhe dou as evidências, e dessas evidências eu gero as auditorias. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. É isso que eu quero dizer. Não há, eu quero até usar uma expressão que eu vi, acho que numa palestra que o Tribunal de Contas fez, na minha época eu era coordenador, que ele dizia que não há, que Silvio Meira foi lá, professor, foi até meu professor lá na faculdade de, quer dizer, não era, quando eu estava fazendo ciência da computação na Federal, ele estava no exterior fazendo o doutoramento dele. Mas ele disse uma coisa que você aplica à autoria. Não há auditoria sem sistema de informação. E veja que eu citei até um sistema novo de informação que eu disse aqui, que é até meio manual a coleta dele, que é aquela questão de você ver o perfil, a árvore genealógica do poder de cada órgão que você vai. Para poder você fazer as correlações, verificar nepotismo, verificar desvio, procurar combater o enriquecimento sem causa, ou seja, os sinais exteriores de riqueza. Isso tem que estar no dia a dia, entendeu? Então eu acho que o Tribunal de Contas, a gente tem uma capacidade muito grande de, quando entra, abraça uma coisa, a gente sai na frente e resolve aquilo ali e já lança novos problemas para superar. Isso eu acho que a gente tem, o Tribunal de Contas tem esse perfil, tá certo? Mas nós temos que partilhar as boas práticas, né? Aquela questão da coordenação, ou seja, se tem um determinado tipo de autoria que você faça, alguns elementos de teste que você realize, tá certo? A partir de dados eletrônicos, você tem que compartilhar com todo mundo. Aquilo que eu disse, uma fraude que começou lá no Paraná, pode ter certeza que se ela veio veio dando lucro para a quadrilha e não tem sido pega, ela vai ser replicada para vários e vários estados. Eu não tenho dúvida disso. A experiência tem demonstrado isso. Então acho que a gente tem que ter essa questão dessa coordenação, e o Tribunal de Contas acho que tem um papel muito grande, porque nós temos sempre tido essa preocupação de pensar a auditoria de forma sistemática. Não assistemática, mas de forma sistemática. Nós, inclusive, criamos instituições que nos permitem isso. A escola é uma delas, né? Temos a ouvidoria, que eu acho que tem um papel importante nesses contatos. Entendeu? Tem essa questão do incentivo à formação do corpo técnico. Nós temos um corpo técnico que eu acho, sem dúvida, tem um nível excelente. Mas que não pode deitar-se em berço esplêndido. Porque se não existe auditoria sem sistema de informação, o sistema de informação ele muda muito rápido. A evolução dele é muito rápida, é muito acelerada. Então, hoje, o que é de ponta, se não conseguir se reinventar, fica obsoleto. Nós fomos de ponta em auditoria de engenharia. Estávamos começando a ficar obsoletos. Agora nós estamos de novo na ponta. Eu acho que nós vamos migrar para ter uma auditoria muito boa na parte de auditoria de saúde. O Tribunal de Contas fez a opção por pegar alguns técnicos de saúde para ser os agentes multiplicadores de auditoria de saúde. Acho que foi uma decisão acertada, que no primeiro momento gerou algumas incompreensões, mas que eu acho que foi correta. Então você encontrou a forma de identificar a auditoria de saúde dentro do corpo da função auditoria de contas públicas. Nós temos agora também que ter, sem necessariamente ter alguém da educação, criar a mesma coisa para a educação, a mesma coisa para a segurança. São áreas que a Constituição não permite o desperdício. E que a discricionariedade para fazer algo ou deixar de fazer é muito pequena. Então isso é importante que a gente faça esse tipo de autoria, entendeu? Então acho que o Tribunal de Contas tem esse papel. Essa questão de Tribunal de Contas e contribuição no federalismo, eu acho que se você consegue montar esse grande banco de dados de informação de contas públicas, que o Tribunal de Contas tem que ser o manancial, que eu disse aqui, para que faça-se as pesquisas, para que a universidade entre, a fonte sobre contas públicas, sobre dados públicos, em relação à relação da despesa pública e da receita pública, tem que ser os tribunais de contas. Então esse grande banco de dados de informações de contas, ele nos permitiria explicitar as fraturas do federalismo, a partir do momento que nós conseguíssemos montar uma série histórica.
enquanto nós não tivermos série histórica, a contribuição nossa vai ser pequena, vai ser pontual. Mas montou uma série histórica de 5 anos, você pode verificar como está se comportando a receita, como está se comportando a despesa nos vários tipos e espécies de municípios. Pequenos municípios, grandes municípios, município médio, estados grandes, estados pequenos, estados médios. E na própria União. Entendeu? Então, acho que esse papel de ser uma fonte de dados, de realização de despesa e de recebimento de contas, que é algo que parece que não tem uma importância, mas tem uma importância fundamental para a democracia e para as decisões políticas. Foi quando eu disse, eu acho que toda autoria do Tribunal de Contas ela tem que começar dizendo: esse órgão executou 90% da sua despesa decorrentes de lei e 10% decorrente de contrato. Essa informação é fundamental. É fundamental. Fundamental até para você decidir quando o camarada disser: olha, houve uma queda de arrecadação, e ele prova, que não me permitiu recolher a contribuição previdenciária dos servidores. Se 90% da despesa dele é vinculada, decorre de lei, ele não tem como tirar imediatamente. Então justifica, o atraso dele é plenamente justificável. Agora, se ele tem 30%, tem 70% de despesa discricionária, por que ele optou fazer despesa discricionária em detrimento daquelas despesas que o próprio legislador, o representante do povo, definiu que eram obrigatórias? Que ele não tem nem a opção de verificar conveniência e oportunidade. Então isso é fundamental, entendeu? Então ajuda na autoria e ajuda na institucionalização do Tribunal de Contas como agente da democracia. Vocês vão ter coisa só por eles. Eu tava pensando que depois a gente pode editar isso aí e te dar para você ficar uma coisa editadinha, bem ajeitadinha. Ô Cláudio, agora uma palavra final, alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que faltou, que precisava evidenciar. Precisa ser repisado. Eu quero dizer o seguinte, eu quero aqui fazer um elogio ao sindicato, porque ele está fugindo daquele modelo de corporativo e está começando a fazer uma coisa que é fundamental, é refletir sobre a intervenção do trabalhador, no seu modo de trabalho, livrá-lo da alienação e depois gerar uma contribuição. Na medida que o sindicato está fazendo esse debate com algumas pessoas que ele selecionou para extrair algumas ideias que serão motivo de debate da categoria, e a categoria vai intervir, vai debater, vai propor, isso é muito importante porque ajuda em todo esse processo de construção de um órgão de controle muito mais forte, um serviço público do Tribunal de Contas como serviço público mais forte, e, consequentemente, isso possibilita a profissionalização e uma melhor remuneração para os servidores. Isso é um caminho que, sem embargo das reivindicações naturais salariais, que você trilha de médio prazo para conquistar o respeito e reconhecimento profissional daqueles que fazem o Tribunal de Contas. Então, acho que isso foi fundamental e fiquei muito contente com a proposta do sindicato. Cara, não perde uma, velho.